Olá pessoal, tudo bem? Atenção, turma de ADES 2020.1, dando continuidade à nossa disciplina de matemática discreta, estudaremos agora o tópico de análise combinatória, ok? A análise combinatória trata de técnicas e métodos de contagem que nos permitem contar quantidades de elementos em determinados conjuntos que por vezes se tornam difíceis de enumerá-los, ok? Então vamos lá. Considere os seguintes problemas. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetições de letras e de algarismos? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? Todas as questões levantadas são problemas de contagem. A análise combinatória é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver essas e outras questões. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e vamos lá entender o primeiro tópico da análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Veja como podemos resolver alguns problemas de contagem. Em certa lanchonete, para montar um sanduíche, os clientes possuem duas opções de pão, centeio ou integral. Então, eu tenho dois pães, pessoal, dois tipos de pães, centeio ou integral. E 4 recheios, frango, presunto, queijo ou vegetariano. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar um sanduíche com um tipo de pão e um de recheio? Perceba que temos duas escolhas a serem feitas. Um tipo de pão e um tipo de recheio. Para o pão nós temos 2 opções e para o recheio 4 opções. Podemos representar todas as possibilidades por meio de um diagrama chamado de árvore de possibilidades, ok? Então vamos lá, vamos ver isso. Olha aqui, pessoal, a árvore das possibilidades aqui, ó. Nós temos 2 tipos de pão, centeio e integral, e podemos combinar cada um desses tipos de pão com cada um dos tipos de recheios, ou seja, nós podemos ter centeio e frango, centeio e presunto, centeio e queijo, centeio e vegetariano. Mas também podemos ter integral e frango, integral e presunto, integral e queijo, integral e vegetariano. Ou seja, para cada tipo de pão, que são 2, nós temos 4 possibilidades de recheio. Veja bem, são 2 decisões que nós vamos tomar. São 2 decisões. Decisão 1, escolher o tipo de pão. Decisão 2, escolher o tipo de recheio. Para a decisão 1, nós temos 2 possibilidades. Para a decisão 2, nós temos 4 possibilidades. Então, a gente multiplica essas decisões e temos aí o total de possibilidades nesse caso, ou seja, o total de sanduíches diferentes com um tipo de pão e um tipo de recheio. Vocês me entenderam, pessoal? Coloque-se no lugar de quem está escolhendo e veja quantas possibilidades você tem em cada etapa da escolha para formar essa sequência. Vamos a uma outra situação para deixar mais claro. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Vamos representar cara por K e coroa por C. Existem 3 etapas a serem analisadas. O primeiro lançamento pode resultar, obviamente, em cara ou coroa. Para cada resultado obtido na primeira vez, na segunda eu também tenho cara ou coroa. E para cada um dos resultados anteriores, o terceiro lançamento também pode ser cara ou coroa. Percebam, mais uma vez, pela árvore das possibilidades, ó, a minha primeira moeda pode ser cara, mas pode ser coroa. Se a primeira for cara, a segunda pode ser cara ou coroa. Se a primeira for coroa, a segunda também pode ser cara ou coroa. Se fossem 2 lançamentos, eu teria aqui 4 possibilidades.
mas tem um terceiro lançamento. Então eu posso ter, ó, cara, cara, cara. Aqui, ó. Posso ter cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Começando com cara, eu tenho 4 possibilidades. KKK, KKC, KC, KKCC. E começando com coroa, também nós temos 4 possibilidades. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte. Cada sequência que nós vamos formar é uma tripla ordenada ou uma terna, que é formada pelas 3 faces em cada um dos lançamentos. A face 1 pertence ao conjunto K e C, a face 2 também, a face 3 também. Em outras palavras, como poderíamos resolver esse problema sem ter que montar a árvore das possibilidades? Se eu quero apenas contar o número de casos. Veja bem, eu vou lançar uma moeda 3 vezes. Então eu tenho o primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. São 3 decisões. No primeiro lançamento eu tenho quantas possibilidades? 2, cara ou coroa. No segundo lançamento eu tenho quantas possibilidades? 2, cara ou coroa. E no terceiro eu tenho quanto? Também 2, cara ou coroa. Ora, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, nós temos, como vocês puderam ver, ao construirmos a árvore das possibilidades, nós temos 8 casos possíveis. Vocês me entenderam? Para cada lançamento eu tenho 2 possibilidades. Então vamos enunciar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Veja bem, suponha que uma sequência seja formada por K elementos. Vamos chamar esses elementos de A1, A2, A3 até um certo AK. Que para escolhermos o A1 eu tenho N1 maneiras. Para escolhermos o A2 nós temos N2 maneiras. Para escolhermos o A3 nós temos N3 maneiras e assim sucessivamente até a escolha do AK que nós temos NK maneiras. Ora, o número total de possibilidades para construir essa sequência será dado pelo produto N1, N2, N3 até o NK. Em outras palavras, o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, pode ser enunciado assim. Se eu tenho uma sequência e para formar essa sequência eu preciso tomar decisões, e a decisão 1 pode ser tomada de N1 maneiras, a decisão 2 de N2 maneiras e assim sucessivamente, até uma decisão K de NK maneiras. Para saber o total de decisões, eu multiplico essa quantidade de possibilidades de cada decisão. Vocês me entenderam, pessoal? Uma dica importantíssima para resolvermos problemas de contagem é que devemos nos tornar ativos. Coloque-se no lugar da pessoa que está dentro do problema. Viva o personagem do problema, ok? Vocês me entenderam o enunciado? Veja bem, se eu tenho decisões a tomar, suponha que eu vou para uma festa e eu quero escolher uma roupa. E suponha ainda que eu selecionei, que eu guardei 3 camisas e 4 calças para esse tipo de evento, para sair de casa, certo? Então eu vou escolher a forma de me vestir, com camisas e calças. Ora, para escolher a camisa, eu tenho uma decisão a ser tomada, escolher a camisa. Tenho 3 possibilidades. Para escolher a calça, eu tenho uma nova decisão. Eu tenho 4 calças. Então, o princípio multiplicativo diz que eu vou poder me arrumar de 12 modos diferentes. Ok? Tá entendido, pessoal? O princípio fundamental da contagem. Vamos ficando por aqui com esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima videoaula, onde trabalharemos mais situações problema envolvendo o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Fui!